Há mais de 2 séculos da Revolução Francesa, baluarte de insurreição contra a opressão do poder, o seu sonho de liberdade, igualdade e fraternidade para todos ainda não se realizou. No início do terceiro milênio, a fraternidade se revela cada vez mais a solução para os problemas e impasses que a humanidade vive. Está em jogo a vida do homem no planeta, a vida do próprio planeta. Na década de 90, o desequilíbrio econômico mundial é gritante. Entre muitas iniciativas buscando uma resposta, surge o projeto Economia de Comunhão na Liberdade. A queda do Muro de Berlim ainda é recente. O neoliberalismo amplia sua influência para além do âmbito econômico. Em 1991, Chiara Lubich, fundadora do Movimento dos Focolares, visita a comunidade do movimento no Brasil. Chegando aqui, ela se depara com a situação de muitos membros do movimento que, atingidos pela crise econômica, encontram-se em condições precárias de subsistência. A comunhão de bens, experiência que sempre caracterizou o movimento, já não é suficiente para garantir a todos condições dignas de vida. Em São Paulo, Chiara fica impressionada com o cinturão de favelas que circunda a cidade, definido pelo cardeal Arndt, uma coroa de espinhos. É visível o poder do capital concentrado nas mãos de poucos, num universo em que impera o cálculo e o egoísmo. Chiara sabe que 250 mil brasileiros há décadas procuram viver o ideal da unidade proposto pelo movimento. No dia 29 de maio de 1991, ela se reúne com 650 pessoas na Mariápolis Araceli e propõe uma ideia. Deveriam surgir aqui, talvez não aqui, na Mariápolis, mas numa zona industrial próxima, deveriam surgir indústrias, empresas dirigidas por pessoas competentes que as façam produzir, colocando o lucro em comum. A receptividade ao projeto é surpreendente. A EDC se difunde nos 5 continentes, abrindo novos caminhos e se desenvolvendo em diversos campos. Após 15 anos do seu lançamento, constatamos que a sua repercussão não se limitou ao âmbito empresarial, mas constitui um novo paradigma cultural, com um novo modo de conceber o ser humano e suas relações sociais. É uma nova concepção da economia, do trabalho, do mercado, do desenvolvimento, da globalização. O centro propulsor de toda a EDC são as empresas, que atuam numa economia de mercado. A comunhão acontece não só através da partilha do lucro, mas numa nova forma de relações sociais, na centralidade que o homem ocupa no processo produtivo. Desde o início, Chiara previu a implantação de polos empresariais próximos às Mariápolis permanentes. Os polos são um espaço de visibilidade do projeto EDC, no qual as empresas instaladas realizam uma comunhão em vários níveis. Alguns polos já estão em funcionamento, outros estão surgindo em diversas regiões do mundo. O primeiro foi o Polo Espartaco, nas imediações da Mariápolis Araceli, hoje Mariápolis Gineta. Atualmente conta com 7 empresas e funciona há mais de 10 anos. É uma referência para estudiosos de economia e de outras disciplinas. Há ainda o Polo Solidariedade, na Argentina. O Polo Leonello, na Itália, será inaugurado no segundo semestre de 2006. Está em fase de implantação o Polo Gineta, próximo a Recife, no nordeste do Brasil, além de outros em Portugal, na Bélgica, na Espanha e nos Estados Unidos.
A economia de comunhão é muito mais do que um projeto econômico, é um projeto cultural. O que está por trás da EDC e que por ela é alimentada e difundida é a cultura do amor, da fraternidade, da gratuidade nas relações sociais. É esse o segredo competitivo das suas empresas. A EDC está presente em debates públicos sobre economia social. O projeto vem sendo apresentado em instâncias mundiais e locais, em âmbito civil e religioso, como na sede da Unesco, do Parlamento Europeu e em conferências organizadas pelo CELAM, entre outros. Em vários países, realizam-se congressos, simpósios e escolas de formação na mentalidade nova contida no projeto EDC. As experiências e conquistas estimulam a adesão de outras empresas, alargando o círculo de conhecimento e difusão. Foi constituída uma Associação Internacional de Empresas de EDC. A Associação Brasileira surgiu em 2005. Uma novidade tem sido a parceria da EDC com o poder público. É o caso do estado do Ceará. Junto ao resgate socioeconômico da população do semiárido cearense, o governo pretende realizar a sua promoção integral com a colaboração de agentes da EDC e da comunidade Shalom. Todos esses desenvolvimentos não passaram despercebidos ao olhar atento da mídia, que de diversas formas tem divulgado o projeto ao longo desses 15 anos. Dividido em 3 partes. Uma fica para a empresa. Os progressos são visíveis também no âmbito da reflexão teórica. Em 1997, teve início o Centro de Estudos, Pesquisa e Documentação Filadélfia, na Mariápolis Gineta. Estão em contínuo aumento as publicações de livros, teses, dissertações e artigos sobre a economia de comunhão. Até hoje foram realizados 238 trabalhos acadêmicos. Chiara Lubich recebeu vários doutorados honoris causa motivados pelo projeto EDC. Um fato novo é a inserção da EDC como disciplina acadêmica na Universidade de Maracaibo, na Venezuela, e na Universidade Bicocca de Milão, na qual a EDC faz parte do programa do mestrado em Economia Civil. A ajuda aos necessitados é um aspecto da EDC, o motivo pelo qual surgiu. A finalidade da economia de comunhão, o objetivo pelo qual nasceu, é chegar ao ponto em que, no nosso movimento, não existam mais necessitados, tal como aconteceu com os primeiros cristãos, para dar um exemplo ao mundo e depois abrir-nos para ele e servi-lo até onde conseguirmos chegar. Atualmente, 6.849 pessoas são ajudadas pelo projeto, conseguindo assim, aos poucos, sair de uma condição precária de subsistência. A história do projeto EDC nesses 15 anos foi construída com a dedicação, o empenho e o sacrifício de muitas pessoas que apostaram tudo na ideia de que a fraternidade pode se tornar uma categoria econômica na relação entre indivíduos e povos. Enzo Morandi, um dos responsáveis centrais do movimento dos focolares, foi testemunha e protagonista da economia de comunhão desde o seu surgimento em maio de 1991. Realmente, se eu penso aos primeiros tempos, quando havia só este projeto na mente de Deus, né? Havia somente este terreno plano, né? Onde não havia nada ainda, né? E se eu vejo, se eu penso naquilo que agora nós vemos ao visitar o Polo Industrial Spartaco, né? Realmente, eu, toda vez que eu vou lá, também recentemente fui lá, eu fico sempre encantado, né, em ver tudo isso, né? Sobretudo lembrando os começos, né, como começou tudo isso, né? Onde se vê claramente, né, como o dedo de Deus, né? Como um plano de Deus que está em andamento, né? Mas já agora deixa boquiaberto, né? Ter tido a graça de poder acompanhar desde o início, né? Me vem no coração um grande desejo de agradecer a Deus, né? E de dar glória a Deus, né? Por tudo isso que está acontecendo, né? Entre as pessoas que deram tudo de si para a realização da EDC, nossa lembrança se dirige de modo especial a Gineta Cagliari, há 5 anos do seu falecimento.
Esse projeto tornou-se uma prioridade para Ginetta, que acompanhou cada passo e impulsionou com ardor e esperança os seus pioneiros. No Polo Espartaco estava em funcionamento apenas a primeira empresa, a Latúnica, e já havia sido construído o segundo galpão. Portanto, esse galpão estava para ser inaugurado. Naquele momento, Ginetta estava com problemas de saúde e não tinha condições de caminhar, mas fez questão de estar presente na inauguração, de cadeira de rodas. Havia também o bispo de Santos. Ela inaugurou aquele segundo galpão com a mesma determinação que Moisés deve ter tido ao dividir as águas do Mar Vermelho. Ela afirmou naquele momento: este galpão foi construído por amor. Portanto, permanecerá também nos céus novos e terras novas. A fé de Ginetta fazia com que ela enxergasse muito longe, aonde a gente às vezes dificulta as coisas, aonde a gente teimosamente não quer acreditar porque raciocina humanamente. Ela não raciocinava humanamente, ela raciocinava, via as coisas com os olhos de Deus. E por ver as coisas com os olhos de Deus, ela projetava aquilo que também seria o amanhã. Um dia ela me falava da fé, dela, da economia de comunhão, do último andar da casa dela, olhando para fora. Ela fez referência a uma árvore, que ela dizia: olha, essa árvore foi pequena, mas veja o tamanho dessa árvore, não é? Assim é a semente da economia de comunhão. Ela dizia, é uma semente pequena, mas que certamente crescerá e deverá inundar, Io purtroppo non ho avuto il piacere di conoscerla personalmente. Eu não tive o prazer de conhecê-la pessoalmente. Pelo que ouvi falar dela, indiretamente, concluí que deve ter sido uma personalidade extraordinária, que soube realizar, como Chiara, o abandono àquilo que ainda não se vê, que ainda não existe. E diria que isso é uma virtude muito rara, que se alimenta de uma profunda fé e de uma caridade que se exprime em adesão espontânea a um projeto que alguém lhe propõe, mesmo respeitando a sua liberdade. A forte personalidade dela pode ser reconhecida em muitos pequenos sinais visitando esta Mariápolis. E, enfim, o Polo Espartaco é um outro exemplo. É especial, pois mostra que aqui existia uma presença que, mesmo não possuindo uma preparação técnica, foi capaz de indicar o caminho aos técnicos, orientando-os a experimentar novas formas. O papel de Ginetta provavelmente foi decisivo por ter sido pura, no sentido de entender a mensagem sem fazer barulho e, percebendo os sinais dos tempos, tomou decisões que, baseando-se apenas em cânones de racionalidade, ninguém teria coragem de tomar essas iniciativas. Eu agradeço realmente, um por um. É aquele povo que está no meu coração, que está no coração de Chiara. Aquele povo inteligente, eu repito, generoso, aberto. Vamos voltar a falar da cultura do dar, que é uma palavra tão linda, eu disse, nobre, que satisfaz, que nos eleva, que nos caracteriza como filhos de Deus, como cristãos verdadeiros.
Eu agradeço Jesus em vocês, um por um. Em particular, estes pioneiros que se lançaram, que começaram, que encontraram dificuldades imensas, mas não desistiram. E agora estão aqui. Muito obrigada por tudo.